Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos uma frase muito usada pelos irmãos em Cristo Jesus. O Salmo 23, onde é citado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que podemos aprender com esse texto, meus irmãos, o que o salmista Davi quis dizer com essas palavras? Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aí embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que as vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor, porque as coisas me faltam? Essa é a pergunta que te faço. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, capítulo 1 em diante. Esse salmo escrito pelo rei Davi é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Popularmente, ele concorre acirradamente com o Salmo 70 e os Salmos 91, como os favoritos para ficarem abertos sobre as cabeceiras da cama. Isso não é por acaso. Afinal, se o Senhor é o nosso pastor, nada irá nos faltar. Isso é infalível e não sou eu quem garanto, e sim a Bíblia Sagrada. Mas parece que nem sempre as coisas acontecem de maneira que nós gostamos. Então logo vem a pergunta: o que aconteceu? A verdade é que ao longo do tempo, nós costumamos adaptar as coisas de forma que nos convém, queridos, sejamos francos. Esse versículo é um destes muitos casos que nós vivemos, que nós vemos na época atual, em que o poder de Deus ele é vendido a preço de atacado. Jesus ele é comercializado e se tornou uma atividade lucrativa. Eu falo isso agora não apenas como um cristão, mas como um especialista em gestão estratégica. A área em que também sou formado. Eu posso aqui afirmar que as técnicas utilizadas na captação de novos clientes ou fiéis, como preferir, é um processo que compõe as estratégicas de um relacionamento entre os consumidores, querido, que são dignos de compor um plano de marketing, de grandes empresas. Mas acredite, se tem algo em que essas pessoas falham, é em pós-venda. Elas vendem algo que não fabricam. Elas vendem o poder de Deus que não são delas. Vou explicar de uma forma bem simples o que tudo isso significa. Vamos tentar aqui rever esse versículo de uma forma como ele é oferecido hoje em dia. Se nada me faltar, o Senhor será o meu pastor. Seria realmente muito mais cômodo interpretar desta forma. Afinal, se tudo der certo para mim, segundo os meus planos, então poderei adorar a Deus. Tem alguns ainda que vão ainda mais longe e diz: se Deus não fizer isto por mim, então não vou mais querer saber de nada. Parabéns. Tem um lugar que só recebe, ou seja, o autossuficiente após a morte. A Bíblia, ela não está errada. A Bíblia jamais estará errada. Você pode tomar o versículo da maneira como ele realmente é. Aliás, basta lermos com bastante atenção para reconhecermos que ele está escrito de forma perfeita, queridos. Porque o Senhor é o meu pastor. Vem em primeiro lugar. Fácil aqui, não é de entender. Para que nada nos falte. Porém, esse nada aqui não é a segunda ou segundo a nossa vontade. Entende? Mas segundo a vontade dele, a vontade de Deus. Entenda isso.
Certa vez, um irmão deu um testemunho de que ele foi acometido de um problema grave de saúde e que precisaria de um transplante de órgão, irmãos. O que isso deixou totalmente ele debilitado. Porém, Deus falou com ele diversas vezes de tudo, que tudo ficaria bem. E o tempo foi passando e ele foi piorando. E Deus o tranquilizando com suas palavras. Agora vem a grande pergunta: o que aconteceu? Ele foi curado? Sim, ele foi curado. Ele realizou exames que destacaram que uma família próxima era compatível para a doação do órgão. Assim, o transplante foi realizado e ele foi curado. Agora você deve estar pensando, ele precisou de um transplante. Deus não disse que o curaria? Eu continuo afirmando, Deus o curou. Não entendeu? Vou refrescar a sua memória, meu irmão. Lembra de José? Sofreu um bocado, não? Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. E como se ainda tudo isso não bastasse, ele foi preso por uma falsa acusação. Sua prisão não foi simplesmente uma prisão provisória, apenas para averiguação. Ele ficou preso mesmo, irmão, e nem teve direito de um álibi. Não teve. Difícil, não? Mas ele guardava um sonho. Ele sabia que tudo daria certo. Agora, pensando bem, Deus, veja bem, Deus não poderia tê-lo transformado em governador do Egito sem precisar de tudo isso, apenas como um estalar de dedo? Claro que sim, da mesma forma que Deus também poderia ter escolhido de forma menos dolorosa, ao invés da crucificação, para o plano da salvação. Mas para tudo isso, existe um propósito. Ele é soberano e não cabe a nós discutir seus desígnios. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Deus não precisa de um transplante de órgão para curar alguém, mas Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Muitas das vezes, os grandes sofrimentos são necessários para reafirmar em nossa própria vida as condições de ovelhas guiadas por um pastor, irmão. Entenda isso, querido. Mesmo que às vezes ele corte a lã, ele não faz isso para nos fazer passar frio, mas sim porque ele sabe que uma nova lã crescerá, tornando a nossa história ainda mais extraordinária e nos dando uma certeza inconfundível que se o Senhor for o nosso pastor e se de alguma maneira nada nos faltará, pois a presença dele sempre será constante na nossa vida e na nossa casa, no nosso lar, ele estará conosco.